procurei no intervalo o valor das constantes. Né? Esse V, pelo decaimento dos píons, você consegue estimar que o V é da ordem de 90 MeV. Ou seja, essa quebra de simetria ocorre mais ou menos nessa energia. E esse lambda da QCD, que é onde abaixo dele você não tem, você só tem estados ligados, a constante de acoplamento é maior que 1, é da ordem de 220 MeV. Então, abaixo de 220 MeV, você pode tratar com a teoria perturbativa quiral, que é melhor do que com a própria QCD, porque a QCD você não tem solução. Ok. Outra coisa também, o termo é liberdade citótica, assim. Eu estava conversando sobre liberdade citótica ali no corredor, em gravitação, mas na QCD também é o mesmo termo. Eu misturei. Achei que estava misturando as coisas, mas era a mesma coisa. Que é exatamente o fato da constante de acoplamento para zero com energia alta. Né? Que é o inverso do que a gente está falando, do limite ultravioleta. Ok. Eu conversei com o Elael falou, você tá, pelo amor de Deus, não dê 4 horas de aula. Tem vezes que ele dá 2 horas. Também, né? Não, eu não consigo. Eu acho também. Mentalmente eu não consigo, mas de qualquer forma eu vou. Acho também demais para 2 alunos. Não sei, O Elael costuma dar para um. Dependendo se for final de semana. Né? Exatamente. Mas eu acho que umas 6h20 acaba. Eu só vou mostrar mesmo como acoplar isso com os nossos skates que a gente conhece. Concluir o raciocínio. Porque em geral, né, se você tiver esse campo em S2, né, a princípio eu quero abrir esse aqui, expandir isso aqui e dar uma olhada no que vai dar. Mas eu quero acoplar isso com 2 campos, né? O campo elétrico, né? O AMI, né? E, se possível, uma simetria S2 local ali. Que é legal para a gente ver os acoplamentos dos píons com os bósons internos. Beleza. Se eu tiver esse campo aqui com valor S2, né? E eu quiser, eu posso descrever duas cargas a princípio para ele. Eu posso escrever uma carga 1, que seria, né, o campo A, um AMI, né? E posso escrever a princípio um S2 local, a princípio, né, que teria, sei lá, um BMI e tal I. Então, se esse campo tiver uma simetria local desse tipo, né, eu escreveria uma derivada covariante dessa forma. Primeira derivada, né, mais regrinha, né. Como é o 1, só tem um gerador, então não tem comutador. Né? Isso aqui seria I, a carga desse campo sobre essa simetria, ali. E no caso de um campo não abeliano, seria comutador de B. Né? Posso reescrever isso como campo BMI. Né? Dessa forma, seria um comutador disso com esse comutador pode ser reescrito assim de forma tal. Na verdade, espera aí, não é isso não, é esse aqui. Ou não, é isso aqui mesmo. É BMI tal. Agora sim. Eu posso botar, tirar os campos para fora, vai ter um comutador. Isso aqui vai ter um comutador de tal com tal. Ou um componente IJ. Isso aqui S2 é I
talvez sim, depende de como você escreve, pode ter um meio aqui. Tá, o carro, né? Que, no fim das contas, dá isso aqui. Produto escalar nesse grupo, dentro do grupo interno. Dessa forma. Ok? Então, essa derivada por variante linear. Né? Ou se a gente expandisse isso aqui em primeira aula. Vetor, vetor, vetor. Índice da derivada em todos. Isso aí. Então, você tem a derivada por variante mais geral possível para duas. Vou botar um quelinho aqui. Para isso 2 ou 1 seria algo do tipo. Essa derivada por variante vai agir da mesma forma aqui. Tá? Mesma forma. Só que, em vez de você ter um produto escalar aqui, você vai ter um comutador do 1 com B. Né? São infinitos termos como de complemento. Ok. Então, reescrevendo essa lagrangiana com essas possíveis acoplamentos, né? É só trocar a derivada por variante, não tem nenhum mistério. Sobre 2. Traço de 1, mas eu acho que vi. Agora vou botar em evidência. Mais o W aqui, mais o W. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe um pessoal que trabalha com violação de CP na QCD, que a princípio essa matriz de massa pode ser complexa. Os componentes, a massa tem um componente complexo que gera uma violação de CP. Nesse caso, o que dá é diferente do que. Mas se a gente imaginar que a massa dos quartos não tem uma componente, tem uma fase, né? Uma fase exponencial, uma fase. Se a gente imaginar, pelo menos nessa aproximação, que aquilo ali é real, a gente pode escrever isso dessa forma, né? Esse aqui, o dado mais uma aproximação, né? Com a relação CP, se existir de fato o momento de polar elétrico, esse tipo de coisa, que o nêutron até é mais conhecido, mas é tudo bound, né? Deve ser dessa hora. Mas é uma coisa bem difícil, porque é muito pequeno. Então, uma aproximação boa, você pode imaginar que é real, tá? Mas um parâmetro a menos para você mexer. O B0 também é real, né? Então, o parâmetro de dimensão de massa real. Então, seria isso aqui. Ok. Só para fazer a ligação com nossos píons, a gente pode escrever o π tanto quanto π1, π2, π3 ou uma outra, vou botar um pontinho aqui porque eu estou fazendo uma identificação, né? Ou uma representação desse doido, uma matriz. Não é uma igualdade isso aqui, mas eu posso reescrever dessa forma. Ok? Esse é o complexo conjugado desse. Então, você tem dois componentes aqui. Você tem essa componente aqui. Dá para reparar que o traço é nulo. Seria algo. Acho que eu poderia identificar dessa forma. Escrever assim. Aí a identidade levada. Ok.
escrevendo esse campo dessa forma, acho que fica meio fácil de ver isso aqui, mais ou menos é igual a P1 mais ou menos P2 e P0 igual a P3. Pronto, com isso aqui a gente consegue identificar P1 0, que eu tinha falado, P1 mais e P1 menos. A gente pode também, a partir disso, ver as massas deles, tudo isso, e definir os acoplamentos. Se a gente expandir esse primeiro termo aqui, ó, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho, só para ver o que tem em primeira ordem, né? P2 sobre 2, isso é P2, P0, D mais MU, uma constante, tá? Que em geral não vai importar pra gente, mais B0 sobre 2 M D mais MU vezes 0, 2 mais e mais e menos, aí mais a ordem de I sobre V ao cubo. Beleza? Então, a gente já pode ver aqui que os três píons vão ter aproximadamente a mesma massa. E não é à toa que, em primeira aproximação, a gente pode dizer que aquilo é uma simetria S2. Deixa eu olhar aqui a tabela. As correções quânticas vão gerar, isso aqui é legal, quando você pega essa teoria e pega uma correção quântica, essa simetria inicial, essa degenerescência de massa, ela se quebra. Óbvio que fazer cálculo quântico aqui não é nada simples, né? Mas, ó, a massa do P0 é aproximadamente 135 MeV e a massa do P mais ou menos é aproximadamente 139,67. O que está acontecendo aqui? A gente não tem uma degenerescência de massa, experimentalmente. A gente vai lá e mede, tem uma diferença. Mas em primeira aproximação, o nosso sistema está degenerado. O legal dessa teoria é que quando você faz os cálculos de correção quântica, você gera correção exatamente para os termos carregados que dão essa correção aqui. Com certa ordem de grandeza, né, mas você gera. Em primeira aproximação, você tem essa degenerescência. Olhando agora, se você reescrever isso aqui em função do W+, W menos e zero, isso tudo, deixa eu bater. Essa parte é mais informativa, porque se eu for abrir as contas é muito chato. Mas é legal ver exatamente como surge. Se eu definir não, né? A gente sabe pelo modelo padrão que Q' em geral é E sobre raiz de 2 seno de θW, né? E a gente abrir essas derivadas covariantes aqui, pegar a primeira ordem, né? A gente vai ter, por exemplo, né? Uma coisa importante, aqui tem uma matriz chamada matriz de Kobayashi-Maskawa também, que vai aparecer para a gente.
Isso aparece no acoplamento. Então isso vai ser na verdade isso aqui, ó. Vezes VD. Isso aí representa a relação de CP. Que ocorre exatamente com o W mais e W menos. Né? Não é à toa que ela aparece acoplada ali. Se a gente quiser usar somente os pínhos, nesses pínhos, só tem essa componente da matriz com gás Pascal, mas ela é uma matriz 3x3. E nesse caso a gente vai ter que a derivada de zero vai conter, né? Como ele é ele não tem carga, então ele não vai se acoplar com o campo elétrico, né? Essa carga aqui é zero para ele, né? Então só vai ter uma componente assim. Isso aí é raios 2. Eu vou escrever, vou usar um pouquinho de anotação, tá? Isso aqui é o seno de θ de 1. Só para simplificar, isso vai ser I mais D vai ser conjugado I mais WI menos mais VD e menos WI mais. Ok? Mais ordem maior de acoplamento maior. Ok? O que significa isso? A gente tem um vértice. Como isso aqui vai. Acho que deixa eu. Não, peraí. Antes disso, eu vou mostrar outro positivo. Vou botar só o mais, o menos é bem parecido. Vou ter isso. E sobre raiz 2 sendo de Weinberg, I0, WI mais e UD. Mais forma de V. Isso de V. Esse é um pouquinho mais simples, né? Beleza, então você vai ter essa derivada covariante, cada um desses pedaços, né, nessa parametrização. Quando você reescrever a Lagrangiana, expandir em primeira ordem, eu quero pegar só o termo de primeira ordem do acoplamento. Ok? Eu vou esquecer a parte quando você vai expandir isso, você vai ter a derivada, a parte dinâmica dos campos que é trivial, dmi dos campos ao quadrado. Então você vai ter a primeira contribuição interessante que vai ter aqui vai ser essa aqui. Ó. Usando isso, mais o campo AMI, né? Você vai ter, primeiro, um acoplamento com uma corrente, bem parecido com qualquer modelo de campo complexo, né? Um AMI, uma corrente carregada e o campo elétrico. Aqui você vai ter um segundo termo. E sobre as 2 sendo θW. VD de 0 DI e mais mais um velho que tinha colocado esse negócio. E esses dois termos também são importantes para
mais e menos, dado mais menos, e finalmente o último, que é um tempo estranho, 0, dt, mais e menos, mais, só colocar o complexo desse, menos. Ok, mais, né? Aí tem infinitos termos. Né, que você vai tendo, certo? Bom, o que a gente pode tirar dessa primeira expansão nossa aqui da teoria efetiva no geral? Bom, a gente pode retirar daqui o diagrama de Feynman. Quando a gente tem a iteração, a gente tem o diagrama de Feynman que representa essa interação. Então, vamos desenhar alguns aí só para deixar o quadro bonito. Isso em primeira ordem, né? Você vai ter, obviamente, acoplamentos pion com pion, que não estão aí, né? Que vem dessa parte aqui, ó. Né? Como a exponencial, quando você expõe, você vai ter termos quadrados, cúbicos, etc. Então você vai ter termos, eu vou definir assim, ó. O pion, eu vou definir como um pontilhado, né? O campo a mim, eu vou definir como a gente sempre define, né? Sim. O campo dado, eu vou definir assim, tá? Não simplicidade. Eu vou deixar claro que é ele, quando for. Isso aqui pode ser o zero, mais ou menos. Eu deixo claro quando eu for desenhar. Então você vai ter acoplamento desse tipo. Pions e pions. Né? Assim, por exemplo, você pode ter um pion que cai em 3 pions. Isso é comum de ter. Vem daqui. Pode ter 3 também. Pode ter um cúbito aqui. Com conservação de carga, você pode ter um pi mais, decaindo um pi menos um pi zero, ou um pi zero decaindo um pi mais, um pi menos. É claro que isso depende da velocidade deles e tal, de forma que a conservação de massa ocorra, né? Mas dependendo da situação pode ocorrer. Ok, então a gente vai ter vários desses, 5, 6, todos eles proporcionais a esse B0 aqui. Né? Esse B0 vai majorar todas as alterações dos pions. Esses pions também vão interagir com o campo A, por exemplo. Você pode ter pion mais, o pion menos, interagindo com o campo A mínimo. Né? Esse é um vértice que pode ser gerado nessa história. Esse amigo pode acoplar com outras coisas ali. Eu tirei esse agora daqui. Você pode ter um pion 0, um pion mais e um dado menos interagindo. Pion mais, pion mais, zero e o dado menos. Também é um vértice que pode formar um vértice de Feynman. E temos quadrados aqui. São os últimos dessa aproximação. Né? Seria pion mais,
no menos, e no não, W mais ou W menos. Ok, esse já foi. E agora, muito parecido, só que com P zero, P mais, com ali e zero, isso aqui é mais e W menos. Beleza. Então, a gente consegue tirar alguns vértices, né, a partir dessa aproximação. Obviamente, esse gráfico aqui vai ser bem mais, contribuir bem mais, porque a força eletromagnética é mais forte que a força fraca, né? Mas os processos que envolvem píons positivos e píons neutros envolvem um W mais e um W menos, que vão interferir em processos eletrofracos, de decaimento, etc, etc. Né? Por exemplo, esse aqui do W+, esse aqui é proporcional à matriz por baixo mais calma. Essa matriz é um elemento da matriz por baixo mais calma e ela é complexa. Então, aqui você pode ver explicitamente uma velocidade do CP, que é a taxa de decaimento ou o tempo de decaimento de um W menos e um π mais ou π zero vai ser diferente da taxa de decaimento do W mais num π negativo e um W zero. Então, você calculando medindo, né, na verdade, as taxas de decaimento do W em dois píons, você consegue mensurar a velocidade do CP. Por exemplo, uma aniquilação de dois Ws de dois píons. Esse aqui ele é proporcional ao V, o D ao quadrado, né? É exatamente esse aqui. Igual ao VU ao quadrado. Se esse VU ele é zero, você não teria esse processo. O VU está relacionado a uma mistura de famílias dentro do QCD. Então, a partir dos processos de decaimento de píons, você consegue analisar propriedades da QCD. Ok? Esse termo aqui, ó, ele não é com módulo, então você poderia ter uma diferença. Você pode ter o W decaindo num píon mais, num zero e num fóton. Pô, fóton facílimo de encontrar. Tem um pico lá no pixel de fóton e o π zero talvez não seja tão fácil de ver, mas isso aqui é carregado. Para no calorímetro rapidinho. Você consegue ver, entendeu? Então você assim é proporcional a também vê o D. Então a diferença entre um W menos decaindo nisso e um W mais decaindo nisso com coisa negativa é diferente. Então você pode calcular também a velocidade do CP aqui. E assim vai. Você pode ter vários modelos. Por exemplo, aqui, a partir disso aqui, você calcula a força de interação entre píons. Né? Se você tiver isso aqui, ó, calcular o potencial de interação entre π menos π mais. Por troca de fóton. Isso aqui é o famoso potencial colombiano. Ou seja, o π mais obedece a mesma equação de Coulomb do elétron, por exemplo. É o mesmo gráfico de Feynman, o mesmo acoplamento. Mas se você quisesse calcular, por exemplo, a força fraca, você teria, deixa eu ver, por exemplo, isso aqui, ó. Você teria isso aqui. Mais
0, eles trocam um W e saem depois novamente. Né? Então uma interação fraca entre um de 0 e um pi mais. Ok? Você pode fazer. Aí Feynman devia ser muito fã de Lego na infância, porque o diagrama de Feynman é um Lego completo. Né? Agora se você juntar os pontinhos aqui. E é interessante porque é muito rico essa fenomenologia. Você pode juntar esse AMI com esse W aqui com esse W aqui. Então você tem um W mais e um W0, eles podem decair num W mais, um W0 e num for. Então é muito rico. Quanto maior for a ordem de expansão, mais termos você vai ter. Por isso que a física nuclear é tão rica e tão complexa, porque você pode ter muitos acoplamentos, uma família de partículas muito grande saindo. Aqui a gente só pegou o quark e o quark D. Se a gente pegasse quark e S na jogada, no mínimo, em vez de ter 3, teriam 8 pinos diferentes. Teria 8 jogadas aí para acoplar com os focos externos, sem contar os bários também. Né? Então é uma parada muito rica. E é a partir disso aqui que o pessoal lá da LHC vai estimar, teoricamente, os acoplamentos dos decaimentos. Toda QCD, baixas energias, a parte hadrônica, a parte de píons, é aí, é com isso, entendeu? E é a partir dessa expansão, ok? Bom, acho que o que eu queria dizer era isso mesmo. Mais do que isso, só se a gente entrasse no caso de... Tem até aqui umas coisas. Não, aqui, o que eu tenho aqui são 3 famílias. Seriam refazer essas contas com o octeto de S3. É bem complicado. Então é isso, a gente para por aí. Se eu voltar, né, se o Lael quiser que eu dê mais uma aulinha, talvez eu fale sobre o modelo de Nambu do Johann Lazinha, que é o quebra-dinâmica. Não sei ainda quando e nem se vai precisar, mas é isso.